Agora você ouve pela Rádio Estância, Entrevista 1010. Muito bem, 4h02, no ar Entrevista 1010. Boa tarde, Valdene. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Estância. Estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado. Ele é especialista em Direito Empresarial Ambiental e Direito Agrário Ambiental. Enfim, tem um currículo bem legal. Nós vamos estar falando com ele. Ele vai estar falando pra gente aí sobre a sua trajetória. Assetti, boa tarde, obrigado primeiramente por nos atender aqui da Rádio Estância e vir aqui bater um papo aí sobre meio ambiente, né? A nossa grande preocupação atual, né? Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estância de Jacutinga. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar podendo falar um pouco dessa área que eu tanto gosto. Sempre que vocês precisarem e eu tendo disponibilidade, eu venho até aqui aos estúdios para conversar com vocês sem problema algum. É um prazer realmente. Prazer será todo nosso e nós conversamos aí nos bastidores. É sempre interessante, né, a gente tocar nesse assunto que é o meio ambiente, que é uma causa que vem trazendo grande preocupação, né, para todos. Assetti, eu gostaria que falasse um pouquinho aí da sua trajetória. Ok. Bom, Evandro, eu sou de Pinhal, aqui do lado, né? Nossa vizinha, a cidade, né? Eu sou formado em Direito, eu tenho escritório, desde o início da minha carreira, eu tenho escritório em Pinhal, sempre fiz questão de ficar ali em Pinhal com o meu escritório, mas eu não fiquei apenas na cidade de Pinhal, eu fui para São Paulo, logo depois de formado e fiz vários cursos lá em São Paulo, trabalhei muito, eu tinha inclusive a vida profissional minha lá em São Paulo, mas mantendo aqui sempre, né, a cidade de Pinhal como uma referência, porque eu queria retornar aqui para a região, né? Eu casei em 2000, tenho minha família em Pinhal, meus filhos, eles residem em Pinhal, então eu comecei a querer retornar, né? A ideia era ficar menos em São Paulo e mais próximo da minha casa e tentando buscar clientes na região para que eu pudesse ir deixando São Paulo, né? E aos poucos isso fui conseguindo e graças a Deus hoje eu fico mais pro lado de cá do que para lá, graças a Deus. Porque os grandes centros traz grande conhecimento, né? Lá a gente vai encontrar bastante empresa que necessita, né, consultoria, enfim, e lá o aprendizado de lá vem para cá, né? E muito curso também, né? Isso, tem muita possibilidade de curso. E quando eu fui para lá, a ideia minha era estudar. Era estudar aquilo que não existia aqui. E aí eu descobri que lá também não existia, porque quando eu fui para lá, eu me formei em 92, eu queria estudar alguma coisa relacionada a direito ambiental. Eu já pensava nisso, mas não existia. Na época ainda não era muito... Não existia. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar efetivamente com direito ambiental foi em 1997. E eu até brinco que a minha pós-graduação em Direito Ambiental foram alguns livros que eu consegui de alguns promotores que na época começaram a se aventurar a escrever alguma coisa sobre ambiental. E era uma dificuldade. E aí a gente começou a conhecer pessoas, comecei a participar de alguns congressos, e de tanto ir em congressos você acaba fazendo amizade. Conhecendo mais gente. E dessa amizade, curiosamente, ao invés de ir fazer cursos, eles começaram a me convidar para ir dar palestras e depois aulas, e aí eu comecei a ter que me esforçar cada vez mais para obter conhecimento, até que eu consegui fazer cursos que realmente já existiam, e aí a coisa começou a tomar corpo e abandonei realmente todas as outras áreas do direito e fiquei trabalhando quase que exclusivamente com direito ambiental, direito minerário, que é a área de mineração, direito de energia, né, direito sanitário, toda a parte de meio ambiente do trabalho, que envolve a segurança, né, do trabalho, que é uma área de direito ambiental. Enfim, eu me dedico somente a isso, eu trabalho 99% nessas áreas. Assetti, nós podemos falar que a área ambiental a preocupação é uma preocupação nova, podemos dizer assim? Então, Evandro, ela é uma preocupação nova por uma série de fatores da modernidade, mas ela existe já há muito tempo. Quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, ele trouxe consigo ordenações afoncinas e manuelinas, e dentro dessas ordenações, que eram verdadeiros códigos legais, existia muita legislação ambiental para aquela época. O foco era diferente. O foco de hoje é preservação para as futuras gerações. O foco daquela época era preservação ambiental para a riqueza
do Império, da família real, ok? Quer dizer, muda-se o foco, mas as leis são praticamente as mesmas, entendeu? Então a preocupação, muita gente fala, não, legislação ambiental é uma modernidade. Não é. O que mudou é diferente. O que mudou é que o governo descobriu uma forma de arrecadar com multa. Com licença ambiental. Exatamente. E aí que virou essa loucura, que todo mundo hoje tem medo de órgão ambiental, todo mundo tem medo. Não precisa ter medo. A pessoa tem medo porque desconhece. Você conseguindo trabalhar de acordo com a legislação, vai tudo mil maravilhas. Hoje a maior preocupação é do produtor rural. Não, todos têm. Empresário de uma forma geral, indústrias, produtor rural, exportadores, importadores, todo mundo tem a sua preocupação. Parcela de medo. Exatamente. Eu não gosto de usar a palavra medo, mas a preocupação. E se ele não fizer a coisa certa, fatalmente ele vai ter um passivo ambiental, ele vai ter uma multa, ele vai ter um embargo, ele vai ter um crime ambiental e talvez até uma ação civil de reparação de danos, entendeu? Eu acredito que acho que toda atividade tem gera algum resíduo. Toda. Não existe atividade que não gere resíduo. A nossa vida diária gera resíduo. Toda atividade humana gera resíduo. Toda. Não existe atividade humana que não gere resíduo. E aí que vem a destinação correta, né, Sete? Exatamente. Como que, por exemplo, o pessoal de casa, vamos focar nos ouvintes, né? Em casa, qual que seria uma opção correta de fazer a destinação? De jogar, vamos dizer, o pessoal vai jogar fora isso daí, né? A destinação final desse resíduo de casa, né? Porque ali a gente tem alimentação, que é orgânico, né? Tem reciclagem, né? Enfim, tem vários... Qual que seria o jeito mais correto da família que está nos ouvindo fazer? Será? Então, vamos só separar uma situação para não gerar uma confusão na cabeça do ouvinte, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, essa pergunta que você me fez a respeito de reciclagem, como o cidadão deve fazer, isso envolve dois temas, que é o tema de educação ambiental e o tema de gestão ambiental, que é a parte de administração da questão ambiental. Isso não envolve propriamente dito direito ambiental, ok? Só para deixar claro, mas dá para responder a tua pergunta. Quando nós falamos de reciclagem, reaproveitamento, nós temos que antes pensar em diminuir. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta a pessoa ter uma consciência ambiental, não adianta. E toda semana ela ir numa loja, comprar produto e trazer mais embalagens para dentro de casa para depois ser descartado. Então, antes de você pensar naquela consciência de, eu quero reciclar, você tem que pensar no que realmente é necessário. Por exemplo, todo ano sai modelo de celular novo. Sim. Por que você tem que trocar o celular que está funcionando só para ficar na moda? Quer dizer, isso não é sustentável, né? Então, é o primeiro ponto. E isso serve para tudo. Isso serve para tudo. A nossa vida, tudo que você planta, você colhe. Nós estamos hoje numa situação que todo mundo gera muito lixo, muito resíduo. E nem todos os municípios são capazes de fazer a seleção e a destinação correta. Então, como a gente deve fazer? Depende muito da prefeitura. Que existe na cidade. Exatamente. Então, a prefeitura tem que dar um suporte para associação ou cooperativa de catadores, para que esses catadores possam retirar do meio daquele lixo, entre aspas, o que não é lixo, ok? Porque eu sempre falo que lixo não existe. Existe um material mal aproveitado. Porque o lixo, propriamente dito, você tem muita riqueza dentro dele. Então, o pessoal que faz a reciclagem do material resíduo sólido, né, esse pessoal consegue sobreviver. Tem muitas empresas grandes que trabalham exclusivamente com a reciclagem de resíduo sólido. Então, há um preconceito dizendo, não, aquele pessoal é catador. Não, eles fazem um trabalho essencial. E aí, como é que o cidadão deve fazer? Basicamente, ele deve fazer o seguinte, ele deve separar o que é seco do que é molhado. É basicamente isso. O que é seco? Embalagens. Ele deve lavar essa embalagem para que não fique cheiro e para que não gere problema de saúde em quem vai manipular. Exatamente. Então, ele lava, seca e segrega em um local
que não tenha perigo de ter ali rato, nada, quer dizer, deixa lá guardado. E aí ele destina isso no momento correto. Eu vou dizer para você a minha experiência, que eu faço isso na minha casa em Pinhal. Em Pinhal eu faço assim, eu tenho umas bombonas de plástico com tampa, e ali eu separo tudo que é resíduo sólido, eu vou guardando ali dentro. Então a cada 2 semanas, no máximo 1 semana e meia, às vezes até 1 semana, dependendo do volume, eu pego aquilo, coloco dentro de um saco, desses sacos de lixo normal, de 100 litros, né, porque eu não tenho como transportar, para ficar mais fácil, fecho, lacro a boca e levo até uma associação de catadores e deixo lá na porta para eles. O que é úmido, o que eu faço em casa? Eu faço 2 coisas. Ou eu faço a compostagem, que eu tenho as caixas de compostagem pequenininhas em casa, para colocar nas plantas. Ou eu faço diferente, coisa que eu aprendi com o meu avô, minha avó, enfim. Eu comprei um liquidificador antigo, numa casa que vende material usado, e ali eu ponho cascas, ponho várias coisas, e bato aquilo até virar um líquido só, e coloco aquilo realmente no pé das plantas. E vira adubo. Então, quer dizer, hoje se você for na minha casa, você vai ver que o lixo é zero, praticamente zero. Se todo mundo fizesse, né? Também e é tão fácil fazer, cara. Tranquilo, é tão fácil fazer isso. E aí, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas você se dá o trabalho de levar o resíduo lá na associação de catadores? Eu respondo assim, olha, eu me dou o trabalho de ir na loja comprar, por que eu não posso levar uma vez a cada 2 semanas aquele resíduo lá? E outra, sem contar que gera renda, né, pro pessoal da Essa é a maior preocupação, porque as pessoas não têm noção de quanto custa o resíduo que ela está jogando fora. Ela não tem noção. Poucos são os habitantes de uma cidade que conseguem ter noção de quanto vale. Tudo bem que vale centavos, mas no volume consegue alimentar uma família. Exatamente, né? Exatamente. É importante, então, o descarte correto. Faça igual o Asset falou, tenta fazer aí na sua casa para ver se consegue melhorar essa destinação, né? Mesmo porque tem algumas cidades também que não possuem os famosos lixões, né? Hoje não pode mais, né? Aterro sanitário, então tem uma legislação que envolve isso, né? O lixão vamos falar um pouquinho proibido sobre isso. O lixão ele não pode mais existir. O aterro sanitário sim. São coisas totalmente diferentes. O lixão seria um terreno, joga o lixo a céu aberto, máquina. A céu aberto, aquele que é a céu aberto. O aterro sanitário não, ele tem todo um estudo, vai ter ali determinado volume, a máquina vai lá, compacta aquilo, coloca a terra por cima, depois passa para um outro local, e assim vai sendo trabalhado até ter o esgotamento total daquele local. Um aterro sanitário controlado é aquele que faz onde se faz a selagem do solo para poder armazenar lá. Exatamente. Aí existe um gás que sai desse material. Você né? impermeabiliza o solo com manta, você coloca o resíduo lá dentro, você deixa a tubulação para que o gás seja retirado para que não haja explosão. Esse gás em vários aterros ele é utilizado para gerar eletricidade, né? Eu até dou exemplo para alunos meus, quando você entra em São Paulo pela Bandeirantes, você passa ali pelo aterro Bandeirantes, é o maior aterro da América Latina praticamente, e ninguém sabe que está passando do lado de lixo. Isso, que está acontecendo. Ele é feito em camadas, né? Aí planta-se uma grama e parece que são degraus, né? Parece uma escada. Isso, exatamente. Que tem ali. Nessa questão do aterro sanitário, a legislação ambiental ela define o que para a prefeitura hoje? Foi definido alguns prazos, porém depois foi esticado. Já acabou o prazo, já né? acabou. As prefeituras, elas obrigatoriamente, elas têm que... Não pode ter lixão. Então, se você tem um aterro sanitário licenciado, você pode utilizá-lo. Se você não tem, você pega o teu lixo, pesa o teu lixo, contrata uma empresa, um aterro... Para destinar isso. Um aterro controlado, que se chama, que vem buscar isso, você, prefeitura, vai pagar pelo peso. Por isso é que a prefeitura tem que fazer um trabalho com os catadores, porque quando você tira o material reciclável desse lixo, esse peso diminui lá. Peso diminui. E aí sobra mais dinheiro no caixa da prefeitura para investir em remédio, saúde, entendeu? Entendi, é o ciclo. É o ciclo, quer dizer, se a população não colabora, depois ela não pode também lá questionar que está faltando remédio, está faltando, entendeu? Então nós vamos ter que... Tudo bem que é direito da população ter isso, mas também é direito da população ter educação.
Então nós temos que começar de casa primeiro. É o que eu sempre vamos vir falo. lá de casa, é o que eu sempre a gente começar falo. a cobrar o pessoal. Cobrar prefeito e vereador é importante porque isso é cidadania. Isso é cidadania. Todo mundo tem que... Se o sujeito foi lá, quis se eleger, é porque ele tinha a forma de como resolver os problemas ali existentes. E a população acreditou e votou nele. Ponto final. Então nada mais justo do que ser cobrado por aquilo que ele propôs. Agora, por outro lado, a população também tem a obrigação de fazer a coisa certa. Porque se ela não faz, por exemplo, essa separação do resíduo, depois como é que ela vai cobrar o gestor público que está faltando remédio? Ela não separa o lixo, aumentou o custo. O custo dele vai ser maior e vai faltar em outras áreas, né? Exatamente. Já a gente pegando esse gancho, fazendo um ciclo aí dessa questão, vamos partir lá para as nascentes. Essa destinação de lixo ali, não feito correta, vai atingir algumas nascentes, né? E eu acho que aí é uma das preocupações, principalmente do pessoal na área rural. Existe uma legislação hoje que fala sobre nascentes, Sim. preservação de nascentes. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, do modo geral aí. O Código Florestal, ele era de 65, ele foi revogado, surgiu o Código de 2012. Esse Código Florestal, ele faz a proteção não apenas de nascentes, como áreas de proteção permanente de uma forma geral, que são as margens de rio, as encostas, enfim, aquelas declividades com mais de 45 graus. Todas essas áreas são importantes, porque água é vida. Se você não tem água, é complicado você se manter naquele local seco. Olha o exemplo, alguns locais do semiárido nordestino, que é totalmente seco na superfície, compensação no subsolo tem água, mas não tem recurso financeiro para fazer a exploração. Então a gente fica assim, nós precisamos manter as nossas nascentes e nós precisamos manter aquilo que provoca a nascente a ficar ativa, que são as árvores. Sem árvore a nascente seca. E com árvore ela não apenas existe, como aumenta o volume. Então é por isso que o Código Florestal, ele faz a previsão, né, de preservação das APPs, das áreas de preservação permanente. Então o agricultor, ele tem uma função, além dele produzir comida para que a cidade coma, como eu sempre falo, que é nobre a função do agricultor, principalmente da agricultura familiar, mas ele também tem uma função mais nobre ainda, que agora começa a ser reconhecido, que é a produção de água, para que a população possa não apenas beber, mas também fazer a sua comida, tomar o seu banho e até lavar o seu carro de final de semana. Depende do agricultor. Então, o agricultor agora, mais recentemente, começa a ter a possibilidade de ter o pagamento pela produção de água, que isso já é uma realidade. E isso, toda a prefeitura tinha que fazer um trabalho para desenvolver. Porque, incentivo, né? Exatamente. Eles, né? Incentivo. Porque isso não é local do município, não é a prefeitura que paga. Isso eu quero deixar claro. Né? Exatamente. Mas isso pode ser trabalhado de forma consorciada numa região, porque a bacia hidrográfica, ela não fica restrita em um município. São vários municípios, né? Exatamente. Às vezes passa até de estado. Isso. Rio São Francisco, Rio Mogi Guaçu, né? Então, várias cidades, né? Exatamente. Então você faz um trabalho consorciado, todas as cidades são beneficiadas. Então isso é importante de ser feito, isso é importante de ser trabalhado, e isso tem que partir da população. A população é que tem que dar as diretrizes que o gestor público tem que seguir. Muitas vezes a população faz ao contrário, fica de braço cruzado esperando o gestor público resolver. Não, quem tem que resolver é a população. Ela que tem que cobrar o gestor do que ela precisa. Aí nessa questão a gente... a preservação, proteção dessas nascentes é o que não vai deixar faltar água, como está acontecendo agora. Exatamente. Né? Nós temos aí a nossa cidade, falta água. A nossa região, com certeza, São Paulo passou uma crise hídrica importantíssima e ainda continua, né? Sim. Nós estamos. Então o ponto fundamental seria esse, né? A preservação, a proteção e a recuperação dessas áreas, né? Porque a nascente é da onde surge-se, né? Os grandes rios, né? Para poder abastecer aí as grandes cidades. Não tenha dúvida, Evandro, mas tem um outro detalhe também que o pessoal às vezes esquece, que é o seguinte, é você fazer a proteção do solo. Porque se você deixar o solo descoberto, sem curva de nível, o que acontece? Na primeira chuva vai abrir erosão, vai tirar o solo fértil.
E esse solo fértil vai para dentro da calha do rio, vai assorear o rio. Quando você faz o assoreamento do rio, você diminui a capacidade de água dentro daquele rio. Então, fatalmente, com o tempo, você vai ter uma diminuição de volume do rio, entendeu? E pelo fato de você não ter a proteção do solo, você não vai dar meios para que essa água chegue ao subsolo. Porque é essa água que chega ao subsolo é que a árvore ajuda a retirar, que vai nascer lá na nascente. Então o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que colocar a sua curva de nível, elas têm que deixar o solo protegido, né? As gramíneas, todo aquele trabalho que o agricultor sabe como tem que fazer, que aprendeu lá com o avô dele, com o pai dele, enfim, ele tem que fazer aquele trabalho de casa. Por quê? Porque é exatamente essa água da chuva que vai ficar ali segura, que vai infiltrar, vai permear o solo e que vai voltar dali um tempo pela própria nascente e vai cair no rio no momento adequado. Então isso as pessoas esquecem. É o retorno, né? É o ciclo hidrológico, chama, exatamente. Na questão do direito ambiental, existe uma punição para quem faz uma devastação numa nascente? Então, como que funciona isso daí? É assim que funciona. Agora falando da parte do direito propriamente dito. Toda a agressão, para falar uma palavra bem fácil para o ouvinte poder entender, toda agressão que é feita contra o meio ambiente, essa agressão pode ser uma poluição, essa agressão pode ser um corte de árvore que não foi autorizado, essa agressão pode ser aterrar uma nascente, pode ser jogar um produto químico no rio, enfim, toda agressão ao meio ambiente, ela gera consequências. A legislação prevê penalização administrativo, que é perante o órgão ambiental. O órgão ambiental vai lá, fiscalizou, detectou o problema, ele interdita, embarga aquela atividade irregular e aplica uma sanção, que pode ser uma advertência, pode ser uma multa, pode ser até uma multa diária, enfim, mas normalmente é uma multa simples. Dependendo do tipo de agressão, entre aspas, ao meio ambiente, isso pode ser também um ilícito criminal. Então, a fiscalização ambiental, percebendo aquilo, ela além de aplicar a multa, o embargo, como foi dito, ela vai também à delegacia e faz um boletim de ocorrência. Polícia Ambiental, né, a FEAM, aqui em Minas, em São Paulo é CETESB, faz o boletim de ocorrência comunicando à autoridade policial, com base na Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98, que houve um crime ambiental de acordo, né, com aqueles fatos. Tal. Então, paralelo, existe uma apuração administrativa e começa a ter uma apuração criminal. Chegando às mãos do promotor, ele verificando que aquilo gerou um dano, gerou um prejuízo à coletividade, ele pode abrir uma ação civil, que se chama ação civil pública, para reparação daquele dano, para tentar fazer com que o meio ambiente retorne como era antes, ou que aquele agressor, né, pague por aquele dano uma indenização. Faz uma compensação ao meio ambiente. Ou até uma compensação, né? Podendo ser até os três. Pode ser uma recuperação onde dá para ser recuperado, onde não dá para ser recuperado ele faz uma compensação e ainda paga uma indenização pelo dano que causou à coletividade. Não sei se o senhor tem conhecimento, o caso da Danone aqui em Jacutinga, né? Sim. Foi o que aconteceu. Sim. Já falando nessa questão, Assete, nós temos aí, a nossa região tem muita plantação de cana-de-açúcar. Sim. Né? Já dentro do direito ambiental. Existe, acho que no estado de São Paulo existe uma lei sobre as queimadas. Sim. Não sei como que funciona em Minas. O senhor tem algum conhecimento como que funciona? Olha, não. Em Minas, sobre cana propriamente dito, eu vou te falar que eu não tenho muito conhecimento. Aliás, tenho quase nenhum conhecimento sobre cana. Eu sei que existe um trabalho muito forte feito pelos promotores de justiça. Isso eu sei, porque a gente tem contato com algumas empresas, algumas usinas aqui inclusive do sul de Minas, e a gente já teve várias reuniões com promotores para resolver o problema. E os promotores, eles batem basicamente na questão que, pela legislação federal e por algumas leis estaduais, que de cabeça eu não me recordo o número, enfim, não pode também ter a queima aqui no estado de Minas também.
Em relação às queimadas, uma queimada, por exemplo, um lote aqui dentro da cidade, muito mato lá, o cara vai lá, tira fogo nele lá. Você está falando agora de queimada urbana? Queimada urbana, isso, queimada urbana. Tem alguma punição pro cara que faz isso? Tem punição? Lei de crimes ambientais. Você pode também pegar lá, tá ali por volta do artigo 49, 50 e alguma coisa ali da Lei de Crimes Ambientais, que fala que não... Toda vez que você provoca uma queimada, você está fazendo você está causando 3 problemas básicos. Primeiro, você está jogando CO2 na atmosfera e gerando um problema respiratório em toda a população daquela respectiva cidade. E isso gera um custo à prefeitura para fazer o tratamento depois dessas pessoas perante hospital, pronto-socorro, enfim. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, quando você faz a queimada, você está gerando um afugentamento de animais, de insetos, enfim, de tudo que você possa imaginar. Então, além de você matar muitos deles, e que existe, querendo ou não, um bioma naquela localidade, você está afugentando. Então, você pode fazer com que esses animais infestem as casas dos vizinhos e gerando acidentes. Cobras, ratos, escorpiões, aranhas e tal, eles vão fugir do fogo. Todos fogem, alguns morrem, mas... Então, esse é o segundo problema, acidentes, né? Com o próprio fogo, muitas vezes. E o terceiro problema que a gente sempre fala, que é aquele problema assim, que você gera uma educação ambiental reversa, você gera uma deseducação, você gera você propaga a ignorância, porque quem já tinha vontade de fazer e viu que o vizinho fez e não aconteceu nada, aparentemente, ele vai querer fazer também. Então começa a propagar uma situação que gera um prejuízo no final da história muito grande. Em Pinhal nós estamos com um problema lá, que todos os terrenos em volta de Pinhal estão tendo foco de incêndio, de algum tipo, ou grande ou pequeno, mas está tendo. E todo mundo sabe que é alguém que vai lá e taca fogo. Não pega do nada, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é um grande problema pro município. E cabe à prefeitura isso. Eu sempre falo, por que o fogo aconteceu naquele terreno? Porque o dono deixou o mato crescer. É só ir lá e manter o mato aparado, que não vai ter fogo. A cobrança tem que ser do órgão fiscalizador. Exatamente. Ali, né? Então a prefeitura é o grande omisso nessa história, que também não faz o trabalho de educação ambiental para com a população, entendeu? Precisa toda essa sequência, né? Exatamente. Tudo isso é um ciclo, né? A gente acaba terminando tudo. Aqui em Jacutinga também, nos últimos dias, grandes queimadas em volta da cidade, dentro da cidade, enfim. Eu acho que teria que haver uma maior cobrança dos proprietários de terrenos para eles, principalmente dentro da cidade, né? Dentro da cidade acho que não tem que haver mato, né? A não ser as áreas de proteção, né? Que são legalizadas, enfim. É um problema de segurança pública. Onde existe a urbanização, existe uma lei específica para isso, né? Sim. Então tem que ser cobrado. Sim. Sete, sobre a grande polêmica que desses últimos dias aí, né? A RENCA, né? A Reserva Nacional do Cobre e Associados. O governo foi lá, fez um decreto liberando a exploração, depois voltou atrás com esse decreto. O que seria a RENCA? Então, vamos lá, Evandro. Essa pergunta é muito interessante, porque é assim, explicar para você e para os ouvintes de uma forma bem simples, para que todos possam entender. Quando o nosso digníssimo presidente, ele baixou, né, aquele texto legal, eu não vou nem entrar em detalhes, né, se foi lei, se foi decreto, só para que todos possam entender. Quando baixou lá aquele texto, abrindo a possibilidade que mineradoras pudessem explorar uma área da Amazônia. Foi uma gritaria, né, foi uma gritaria. Vários intelectuais, artistas, enfim, dizendo que o governo brasileiro estava entregando a Amazônia para a iniciativa privada internacional. É tudo bobagem. Porque é assim, deixa eu explicar de uma maneira bem simples. Quando foi feito a história da RENCA, né, que é uma Reserva Nacional de Cobre e Associados, na verdade é uma reserva minerária. Ela não é uma reserva ambiental. Já tem exploração. Então, ela é uma reserva de minério. Quando ele disse que ele poderia, né, que esse texto que foi feito era para abrir a mineração para empresas interessadas, qual que era o objetivo dele? Em nenhum momento foi revogado
qualquer artigo de texto legal com relação ao licenciamento ambiental. Então, as empresas que tivessem interesse em explorar o minério daquela região, que, diga-se de passagem, é a maior jazida de nióbio do mundo. Quando alguma empresa viesse e falasse, olha, eu, empresa Y, tenho interesse de explorar, ela ia ter que passar por todo aquele licenciamento ambiental que está previsto em lei. IBAMA, tudo que está previsto em lei. Gastar uma fortuna para conseguir montar um projeto que demonstrasse que iria impactar o mínimo possível aquela região, para facilitar o raciocínio. Beleza. Aí foi essa gritaria geral, né? Jornalistas, intelectuais, população de uma forma geral, não entendendo nada, mas fazendo, como eu sempre falo para os meus alunos, caixa de ressonância. Ouve, não entende, propaga, o outro lá ouviu, não entende, e assim vai. Exatamente, vai propagando. Foi uma gritaria. Bom, o que aconteceu? O governo federal, vendo aquela gritaria, voltou atrás. Tirou, né, toda aquela pretensão. Tá, só que o que não explicaram? O que a mídia, de uma forma geral, não explicou e os intelectuais, de uma forma geral, não explicaram? É que a exploração irregular de nióbio existe há mais de uma década lá. Vai tudo para fora do país, sem recurso. E estão explorando lá a Amazônia, naquele local, de forma totalmente inadequada, sem fiscalização, sem nada. Por quê? Porque é um local de dificílimo acesso. Você consegue chegar só de helicóptero, você não tem condição de fazer uma fiscalização de uma área, porque é uma área imensa. Não é, quando a gente fala de uma área, o pessoal acha que é um campo de futebol. Não, é um negócio absurdo de grande. Então, essa gritaria toda foi um desserviço patrocinado com certeza por alguém que tem interesse de deixar como está. A verdade é essa. Na verdade, vamos ver se eu entendi. Na verdade, quem explora já hoje não paga nada. Ele pega, não paga nada e manda para fora. Quem explora hoje não está nem dentro do Brasil. Ele pega lá, entendeu? O cara lá de fora busca, leva, injeta o dinheiro aqui dentro, consegue contratar aí algumas pessoas que não estão preocupadas em fazer... Pagam um valor para eles. Exatamente, ali, irrisório, os caras não sabem nem como é que está sendo explorado aquilo, explora, manda embora. Sabe nem o que é, né, exatamente, na verdade, né? Exatamente. Leva embora esse minério, exatamente, para fora do país, vende, ele arrecada o valor, fica com ele lá fora do país e o país não leva nada. Exatamente, leva o prejuízo de ficar lá o passivo ambiental. Sim, que ele tá destruindo, degradando o ambiente. Porque lá. Não existe mineração sem você tirar a camada superficial. Não existe, não tem como. Não inventaram ainda uma tecnologia que você vai lá, mira um equipamento e ele tira o minério sem mexer. Exatamente, não existe isso. Você tem que movimentar a terra, você tem que tirar, né, as árvores de cima. Então é isso, quer dizer, é um desserviço que foi feito. E a mídia tinha papel principal em combater essa ignorância massificada que foi feita. Mas eu não sei o que acontece nesse país. A população não lê, quando lê não entende o que lê, quer dizer, é muito difícil, cara. Então essa pergunta que você fez é muito complicado de responder para você em 5 minutos, num bate-papo como nós estamos fazendo aqui. Mas de uma forma simplória, de uma forma... O pessoal entender o que está acontecendo. O pessoal entender, né? O que... É isso, é o que eu acabei de falar. Se viesse, por exemplo, esse decreto dele, se viesse uma empresa que é legalizada, sofre todo o processo ambiental lá, faz um projeto, ela na verdade ela vai tirar, ela vai ficar responsável pelo passivo ambiental que fica e ainda pagar para o país o que ela está retirando. Exatamente. Seria isso, e depois, né, ainda ia recuperar o que ela estragou. A área que ela estragou. Da forma como era antes, entendeu? Então, é complicado, bicho, porque, sabe, tem muitos detalhes aí, muitos interesses por trás, e você percebe que a população vira massa de manobra. É triste de falar, mas é a pura verdade. Ok. 4 horas e 36 minutos, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos aí na sequência. Aí a gente traz aí a sua mensagem final sobre meio ambiente e a gente encerra aí daqui a pouquinho a entrevista 1010. Ok? Rádio Estância de Jacutinga. Sempre ligado em você. Muito bem, 16 horas e 38 minutos, entrevista 1010 aqui na sua Rádio Estância de Jacutinga. Estamos recebendo o A7 Júnior, né, falando aí sobre meio ambiente. Ele é especialista em direito ambiental e batendo
num bate-papo legal aqui para você aí de casa poder entender um pouquinho aí e conhecer um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo aí no meio ambiente, né? A7, gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da 1010. Vamos estar sempre à disposição para você estar vindo aqui, para a gente poder estar batendo esse papo legal, falando sobre meio ambiente. Gostaria aí, né, nesse finalzinho de entrevista, que você falasse aí, deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, né, sobre o meio ambiente, uma mensagem de conscientização, né? Evandro, é bacana isso que você acabou de falar. A gente tem que trabalhar realmente com conscientização. Eu estava aqui agora na hora do intervalo que a gente estava conversando, comecei a lembrar, né? Eu queria só comentar uma coisa. Eu sou fundador junto com outros professores, óbvio, do primeiro curso de gestão ambiental agrária do Brasil, que foi criado em Ouro Fino, na ASMEC. E esse curso depois também foi introduzido no IEF de Inconfidentes. Eu não me lembro o nome certinho lá em Inconfidentes. Tem muitos amigos que trabalham lá. Já estive lá dando palestra várias vezes, mas eu não lembro certinho o nome da instituição. Instituto Federal... Instituto Federal de Tecnologia do Sul de Minas. Isso, né? É isso mesmo. Então, por que eu estava lembrando? Porque eu passava por aqui, por Jacutinga, 2 vezes por semana praticamente, 1 vez por semana, indo para Ouro Fino. Muitas vezes eu vinha de São Paulo até Pouso Alegre, dava aula e depois vinha para casa para ver meus filhos, para ver minha família. E eu sempre passei por aqui, por Jacutinga, né? Então agora a gente estava conversando. Para mim é um prazer estar vindo, né, conversando, porque eu tenho vários ex-alunos aqui em Jacutinga. Eu sei que a rádio ela abrange toda a região, então com certeza eu tenho vários ex-alunos na região que vão estar ouvindo. Exatamente, vão ouvir e vão lembrar de muita coisa que a gente conversava na época da faculdade. Então é gostoso isso. Eu tenho um amor especial por essa região. Eu nasci aqui, como eu falei, em Pinhal. A minha infância foi aqui nesse miolo entre Pinhal, Jacutinga, Albertina. Aqui que eu cresci praticamente. E faço questão de morar aqui e estou à disposição de vocês. Todas as vezes que a rádio precisar, que vocês precisarem, que tiver aí alguma pergunta de algum ouvinte que precisar, pode ligar para mim, já deixei telefone para vocês, que eu respondo. Se eu puder, eu venho pessoalmente. Se eu não puder, por telefone, a gente conversa. Com certeza vamos fazer essa parceria. Você estava conversando com o Souza antes, né? Nós temos a Fundação Rádio Educacional de Proteção ao Meio Ambiente, que é da Rádio Distância, né? Legal. É um braço aqui da rádio que é relacionado ao meio ambiente, sim, a preocupação com o meio ambiente. Sim. Justamente essa preocupação nossa de te trazer para cá um conhecedor do meio ambiente, né? Sabendo aí há 25 anos trabalhando com isso daí. Então, para nós é um prazer tê-lo aqui e com certeza vamos ter uma grande parceria com você. Com certeza. A gente poder estar falando sobre meio ambiente. E eu só agradeço, porque para mim quanto mais, como eu falei para você na hora do intervalo, quanto mais eu tiver compromissos aqui na região, menos motivo eu vou ter para viajar, para ir para longe. Tomara que fique bastante por aqui. Então, é aquilo que eu falei. Então, isso para mim é como se fosse um compromisso, porque eu estou fazendo por amigos, por mim, pelos meus filhos. Tudo que a gente fizer para contribuir para essa região, eu estou fazendo pela minha família. Então, é gostoso vir. Então, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Aos ouvintes, eu espero que o pouco tempo que a gente conversou aqui possa ter clareado alguma dúvida e espero ter contribuído com alguma coisa. E a rádio eu agradeço pelo espaço, pelo convite e mais uma vez eu me coloco à disposição. E a você, Evandro, eu quero te cumprimentar porque pouquíssimas vezes, e olha que eu já tenho entrevistas nas costas, mas pouquíssimas vezes eu consegui desenvolver um bate-papo tão gostoso como esse que eu fiz com você aqui, com uma pessoa que tem noção, porque você realmente tem noção. E depois eu vim a saber que você fez curso técnico e tal. Eu não sabia e agora está explicado o porquê. Então, parabéns a você. Eu que agradeço aí as suas palavras, A7. E gostaria de estar falando aqui sobre o seu site, né? Mercado Ambiental. Nós temos um site que é o www.mercadoambiental.com.br, que na verdade é assim, a gente, por causa de dar muita aula, né? Como eu havia comentado, eu estava vinculado em 21 faculdades em cursos de graduação e pós-graduação, e hoje eu estou apenas em 3, né, em pós-graduação, porque como eu falei, eu quero ficar mais para cá, eu quero
eu quero ficar com a minha uma família. vida mais tranquila. Também, Exatamente, né? eu tô cansado de ficar viajando tanto, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, enfim, tô cansado. Então, mas a gente sempre via, todos os lugares que a gente ia, Evandro, que os alunos, eu quero fazer curso, eu não sei onde tem. E eu me via nesses alunos. Eu me via, porque quando eu fui para São Paulo eu queria fazer curso e não sabia. Então eu reuni alguns amigos e nós montamos uma equipe e nós colocamos uma plataforma no Facebook e direcionando ele para esse site. Então todos os cursos ambientais que a gente tem notícia, curso bom, né, que qualquer curso não, mas curso bom. Mas os cursos que a gente percebe que tem conteúdo, que é um curso legal, a gente joga lá no mercadoambiental.com.br. Legal. Exatamente para ser uma plataforma para ajudar quem quer estudar a ver. Não paga nada. Buscar mais conhecimento, exatamente. Né? Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Né? Deixar bem claro que o site não paga nada, não é isso. A gente simplesmente pega lá, por exemplo, o Evandro vai ter um curso de resíduo sólido, exemplo. Ele tem a página dele lá, evandro.com.br. Eu descubro o Evandro nem sabe, eu descubro isso, pego o link e ponho lá. Para que alguém veja e entre em contato com o Evandro. A gente não ganha um centavo, nem de quem visita a página e nem dos cursos que a gente está divulgando. Né? Parece loucura, mas é verdade. Mas é uma questão de conhecimento mesmo. Por gostar, né? Por gostar e por ter assim, vontade de ajudar os outros. E principalmente os alunos, né? Pelo tanto que eu procurei. Exatamente. Então por isso que a gente faz questão de divulgar, entendeu? E tá lá, é só a pessoa entrar. É mercadoambiental.com.br ou no próprio Facebook. Mercado Ambiental. Mercado Ambiental. Facebook. É o @Mercado Ambiental, tem @Mercado Socioambiental, tem @Direito Ambiental. Eu mantenho vários, exatamente por causa dessa necessidade que eu tanto tive de procurar, não encontrava. Então eu quero facilitar isso para quem procura, entendeu? Tá ótimo. Tá aí então, Luiz Carlos Assetti Júnior, falando aqui sobre meio ambiente aqui na Rádio Distância. Agradeço mais uma vez a sua disposição de estar vindo aqui. Os microfones da Rádio Distância sempre abertos para você, Assetti. Mais uma vez, muito obrigado. E eu estou à disposição, viu, Evandro? À disposição de todos. Nós agradecemos em nome da direção, em nome de todos os ouvintes aqui da Rádio Distância. Agora...